Eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu amo. Louvando ao Senhor, aleluia. Não pode apagar o Eis-me aqui, me deu uma esmola, na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém. Ele desce uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Por favor de alguém, mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritavam ao homem na porta formosa: dai-me uma esmola, por favor. Ele então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, sabe o que aconteceu?
presente neste lugar. Agradecemos a nossa oportunidade, as palmas do Senhor nesse lugar. Aonde tem ungido, aleluia, aquele homem que esmola um ouro, uma prata, uma moeda, mas os discípulos ofereceram coisa melhor, coisa boa. Foi Jesus Cristo para aquele homem. O mesmo Jesus que operou na porque a Bíblia é bem clara e nos afirma dizendo, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eterno. Não são caros. Quem éramos nós lá no mundo? Se for perguntar para cada um aqui, cada um tem um testemunho. Eu tenho o meu, a sociedade me rejeitou, mas Jesus falou, quero você. Pronto, acabou. E por que nós vamos negligenciar a obra de Deus? Não podemos? Aleluia! Antes de eu apontar para o nosso amado prefeito louvar, mas você tem o nome dos irmãos para fazer a apresentação aí? Então, já que eu conheço alguns por nome, vou falar por nome. Nesta noite se encontra em nosso meio a esposa do nosso irmão, o prefeito Francisco Cabrera, né? Ainda lembro o seu nome, meu irmão. Lembro que corremos junto lá junto com o pastor Arceu, eu não esqueci não o nome não. Ainda a minha mente funciona um pouquinho. Agora essa senhora está do seu lado, eu não lembro dela. É a mãe do nosso irmão, o prefeito Francisco. Qual que é o nome dela? Deolinda? Deolinda, foi um prazer. A senhora aí, o nome dela? Neli, é irmã? Tudo família. Aquela minha irmã, a mãe da irmã Iracema, é isso? A Licércio Betuno, o rosto conhecido lá atrás, meu filho, tudo lá. Agora, também está a esposa. Olha, eu me confundi, tá vendo? Quando eu estava lá na Vila Operária, dirigindo um ponto de pregação em 2019, o pastor Alexandre, que é meu amigo, eu convidei ele para ministrar. Foi com a jovem bem forte e alta. Eu falei, essa é a cara da mãe. Eu falei, está aqui a esposa do nosso irmão, do pastor Alexandre. Não, pastor, é minha filha. É a fisionomia da mãe, agora eu me confundi de novo. E ainda eu perguntei, pastor, é a sua esposa? Não, pastor, é a minha irmã. E eu falei, agora, me perdoe. Então, a nossa irmã, a irmã do nosso irmão, pastor Alexandre, qual o nome da senhora, irmã? Cleonice. Irmã Cleonice, é um prazer, estou vendo pela primeira vez, é um prazer estar conhecendo, viu? E também se encontra em nosso meio, meu amigo, pastor Alexandre, homem de Deus. Conheço esse homem há alguns anos atrás. A última vez que eu te vi, pastor, foi em 2019, lembra da Vila Operária, quando o senhor pregou para nós lá? Aí nessa campanha eu lembrei do senhor. Olha, eu vou chamar o meu amigo, pastor Alexandre. E ele, com muita alegria na alma, no coração, recebeu esse convite. Ele é da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, é isso? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Lá no bairro do Imaruí, é isso? Agora no Cordeiros? Nos Cordeiros. Dirige a congregação, é isso? Lá nos Cordeiros, pastor Alexandre. Nessa noite aqui, pastor, deixa eu te usar. Pastor Félix aqui não colocou, dizer assim que é proibido isso, não. Aqui quem fala é Jesus, quem manda é Jesus. Um pastor que coloca uma lista é porque ele deve alguma coisa para rapaz do tapete aí. Mas o pastor Félix não colocou aqui não, ó. E quem prega, quem manda é o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Eu sei que o pastor Alexandre tem coragem de pregar, porque eu sei que ele tem coragem, então deixa Deus usar ele. Tem mais alguém aqui, mano? Primeiro o Francisco apresentei. Os irmãos, os outros todos são da casa, porque faltaram alguns irmãos, né? Cercando a chuva, como eu já falei, mas alguém vou voltar a repetir, a minha esposa não veio porque está enferma, doente, gripada, o meu filho também está gripado. E também pela primeira vez que eu lembro aqui, está aqui João Carlos, meu amigo, seu filho John, o nosso irmão Edson, o irmão João Carlos, a criança pequenininha que é filho de João Carlos, sua esposa Jennifer, que já fez a coreografia, coisa linda. Então vamos apresentar porque é a primeira vez. Eu vou contar até 3, nós vamos dar um bem-vindo. Amém? Amém. 1, 2, 3. Sois bem-vindos em
Jesus Cristo. Volte sempre e traga mais gente. E se gostar, pode ficar, mas nós somos uma família. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Caminhando eu vou pra onde? Para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Vamos parar por aqui, porque se nós começar a emendar, vai longe. Vamos vida sem hipocrisia, mas se começar a emendar uns 20 a 30 minutos de corinho, né? Então vamos deixar para outro dia. Quando eu fizer aqui uma vigília, uma mini vigília, nós vamos corinho aí. 23, tá? Dia 23, isso aí. 23. Mini vigília aqui, tá? Sexta-feira, das 8 à meia-noite. O pastor... Aleluia! Corre pra cá. O pastor Félix vai dar o aviso final. E para quem não conhece, pastor Alexandre, que é o nosso amado igreja, para quem não conhece, é o nosso amado pastor Félix, pastor presidente desse ministério. Homem de Deus, está aqui conduzindo esse rebanho com direção ao céu. Aqui só prega a verdade. Quem prega a verdade, mas chega de tanta mentira, de subir no púlpito, pregar mentira e enrolar, não é. Tem que subir e pregar que Deus manda, né? Então, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso amado presbítero Francisco louvando 2 louvor. Então, depois a irmã, nossa amada pastora Alexandre, vai estar louvando também. A hora de tirar títulos e oferta. Mas o presbítero vai louvar 2 hinos agora, amém? Vamos abrir a boca e vamos glorificar. Saúde a todos da paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus, primeiramente, depois o pastor Félix que fez o convite. E hoje viemos aí. Os outros irmãos vieram para aqui, mas se assustaram da chuva. Dia de chuva é difícil, né? Nosso pastor também, a gente esteve lá no final de semana, foi uma bênção ao culto com o jovem lá. O pastor, ele lembrou do nome, mas eu não lembrei do nome dele. Fazia tempo que a gente não se via mais. Amém? Nós estamos aí para louvar o Senhor, amém? Esse jovem aí que a gente sempre volta e vê se encontra nas vigílias, porém, né? Fica até meio acanhado tocar depois deles. Nós estamos aí para adorar o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Hoje eu vou viver a tua vida e jamais me cansarei. Posso ouvir a tua voz.
E a chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, e vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Deus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Deus virá. Então cante, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vendo é, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo é, glória, glória, eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra sua beleza, quero ver a face. Então me leva à sala do trono, mostra sua beleza, quero ver a face. Só quero, só quero, só quero ver você. 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 Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver a face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver a face. Lindo é, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo é, glória, glória, eu te dou, Jesus. Só vocês. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver a face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver a face. Lindo é. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória. Amado, agora chegou a hora do dízimo das ofertas. Pedirei que a noiva amada ficasse de pé. Vamos orar pelo serviço do ofertante. Vamos aqui a missionária Cida, que a senhora se orar pelo serviço do ofertante. Pastor, hoje eu não tenho, mas amanhã você tem. Creia, nós estamos numa campanha
Deus das causas impossíveis. Se você não tem hoje, vai dizimar a ofertar na causa. Salve a igreja, uma paz do Senhor, amém? Vamos estar cultuando nossa face nessa noite, vamos estar orando pelos ofertantes, pelos dizimistas. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Senhor, mais uma vez, Pai, a tua igreja, Senhor, meu Pai. Senhor, reunido na tua presença, Senhor. Vem abençoar, Pai querido, cada um que entrou por esta porta, Jesus. Senhor, abençoa as ofertas, o dízimo nessa noite, Senhor, meu Pai. Abençoa aqueles também que não têm, Senhor, meu Deus, também pode ter, porque Tu és Deus, Pai querido, que abre porta onde não tem porta, Senhor. Abençoa a viúva, o órfão, Pai querido, Pai amado. Visita, Senhor, o celeiro dos meus irmãos, Senhor. Que nunca falte um pão de cada dia, Pai, nos lares deles, Pai querido, Pai amado. Senhor, receba, Pai querido, essa oferta e os dízimos, Pai. Dê graça, Senhor, meu Deus. Senhor, todos os dias, porque o Senhor nos permite, ó Pai, estar ofertando e dizimando, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que provê nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por tudo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Uma salva de palmas, Senhor. A irmã, agora irmã que eu li, irmã do pastor, que quando era longo, nós vamos ensinar e ofertar. Amado, a obra do Senhor é sustentada por nós, não é por presidente nem por governo, não, viu? O mundo aí fora, quando faz festa, muitos patrocinam ricos, patrocinam a festa mundana. Mas a igreja do Senhor é nós que sustenta a obra do Senhor com o nosso dízimo e as nossas ofertas. Eu falei assim, eu subi aqui, em paz, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu salvo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Mais uma noite, qual o Senhor nos dá a oportunidade de estar adorando a Ele, aleluia. Você que chegou aqui neste lugar, não pare de adorar porque o Senhor se faz presente, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Eu quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá. Quantos homens morrerão? Na quarta vez o céu perderá a luz. A lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Second
Vamos ter que cuidar de vigiar. A vontade de dar mais oportunidade, mas o tempo já foi embora. Pediria para a igreja ficar em pé. Aquele que pode ficar de pé. Porque o nosso amado pastor Alexandre está aqui. E passar para o pastor eu já falei muito, agora eu vou ser só Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos já estão sentindo a presença do Pai nessa noite? Quantos ainda creem que Deus vai falar contigo nesta noite? Aleluia! Então estenda a tua mão para cá, para o servo do Senhor. Aleluia! Deus eterno e glorioso, nesta noite, Pai, aqui em Tua presença estamos reunidos, já Te louvamos, já Te glorificamos, Pai, em forma de louvor e adoração, mas nesta hora, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, Pai, Senhor, a Tua palavra revelada, a Tua palavra escrita, a Tua palavra pregada, que a Tua palavra nesta noite, Pai, venha trazer saúde, que a Tua palavra venha trazer edificação, consolação, exortação, que a Tua palavra vai vir falar com corações aqui nesta noite. Usa o Teu servo como Tu tens usado, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Eu só Te peço, Pai, que à medida que o Teu servo pregue, Senhor, a Tua palavra, as Tuas mãos estejam estendidas, Pai, sobre a Tua igreja para operar neste lugar, em nome de Jesus. É isso que nós te oramos como igreja, e toda a igreja diz: amém! Aleluia! Aleluia! Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. Quero pedir para você abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Isidoro. Deus te abençoe muito, viu, meu amigo? Glória a Deus. Como ele disse, há algum tempo nós não se víamos, mas sempre conversando, né, pastor? Eu sempre falo, irmãos, que amigo muitas das vezes não é aquele que sempre está perto, né? Judas, ele andava junto com Jesus e não era amigo dele. Meu Deus, é forte. Amigo é aquele que às vezes ele está longe, mas na hora da dificuldade ele está aproximando. Então, que Deus abençoe pela vida do pastor, sua esposa. É um prazer conhecer o pastor também, presente nessa obra. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por abrir as portas aqui. Deus abençoe a vida da minha irmã, né? Em Cristo Jesus, e também mãe de sangue, né? Nossa mãe Clarice, que Deus te abençoe. Nosso presbítero esteve lá conosco. Deus abençoe a tua vida, tua esposa, tua família. Todos acharam? Amém. No livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6 e verso de número 60, que diz assim a palavra de Deus. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto escandaliza-vos. Quem seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem eram os que haviam de entregar. Dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás, ou o abandonaram,
e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir? Respondeu-lhe, pois, Simão, que é Pedro: Senhor, para quem iremos, ou para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, há algum tempo nós pregamos a palavra de Deus, falamos do amor de Cristo, e eu sempre tenho batido muito em cima dessa tecla. E por muitos lugares nós temos pregado a palavra de Deus e passado por muitas igrejas. E pregamos em ponto de culto com 3 pessoas, com 2 pessoas, e pregando para 100, para 200 também. Aleluia! Glória a Deus! É a mesma palavra, é a mesma. Mas a cada dia que tem se passado, nós temos visto que está ficando escassos os pregadores que pregam a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da volta de Cristo. Aleluia! Nós estamos vendo nesse ano que nós estamos em 2022, a nação inteira se movimentando para alguns acontecimentos que irão acontecer, tanto no Brasil quanto no mundo. E um dos eventos mais esperados pela nação brasileira do ano que nós estamos vivendo, um deles se chama política, as eleições, um ano eleitoral. E o outro se chama Copa do Mundo. Todo mundo de 4 em 4 anos se preocupa com essas duas coisas, Copa do Mundo. Outros se preocupam com a eleição, quem vai estar no governo, quem que vai liderar. E muitas das vezes a igreja desapercebida tem notado muito nesses 2 acontecimentos de 4 em 4 anos. E tem esquecido que o maior acontecimento da história não é a eleição de 4 em 4 anos que vai ter agora. Não é a Copa do Mundo que vai acontecer esse ano, não. O maior acontecimento da história, a palavra de Deus diz que é o arrebatamento da igreja. O maior acontecimento está por vir. A palavra de Deus diz que é o arrebatamento da igreja. Os tempos têm se passado, pregadores têm dito que Jesus está voltando. E às vezes nós ficamos desapercebidos, meio dispersos, e acabamos deixando passar batido, não meditamos nisso. A igreja de Cristo, ela está esperando ir para o céu para adorar, para glorificar. E nós esquecemos às vezes que nós já temos que viver o céu aqui. Aqui nós temos que viver o início do céu, glorificar, adorar, engrandecer, porque quem não gosta de adorar aqui não vai ter lugar no céu. A Bíblia diz que lá será adoração, louvor, cântico. Quando eu e você não quiser adorar, a Bíblia lembra você que a Bíblia diz que lá no céu há 24 anciões com a cabeça branquinha. A palavra de Deus diz que eles tiram as suas coroas, lançam aos pés do Senhor. Quando olhava para cima, a Bíblia diz que o homem de Deus tinha uma visão, pastor Isidoro, e ele dizia que ele via milhares de milhões de anjos que voavam de um lado para o outro, e eles diziam: santo, santo, santo. Outros ele olhava e diziam: Kadosh, 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 glorificando, enaltecendo a santidade de Deus. O maior acontecimento que está por vir é o arrebatamento da igreja. Aleluia, Jesus. Quando Deus tirar da terra a igreja, esse é o maior acontecimento. Pensa num pastor, irmãos, que fica bravo quando eu encontro algumas pessoas aí, alguns pregadores, que eles gostam muito de pregar a respeito de chave. Aleluia! Quem não gosta de ganhar uma chave, né, irmãos?
Tem que ser de fenda para trabalhar lá, todo mundo gosta de chave. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que aonde ela fala sobre chave, todas elas estão na mão de Cristo. Oh, aleluia! A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele é a chave de Davi. A porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. A Bíblia fala a respeito de outra chave, dizendo que é a chave da morte e do inferno. Estava na mão do diabo, mas ele desceu lá, pisou na cabeça do diabo e tomou a chave da morte e do inferno da mão dele. Oh, aleluia. Tem muitos pregando sobre chave de carro, chave de apartamento, chave disso, chave de mansão, chave daquilo. Mas estão pregando pouco sobre a chave de Davi. Aleluia! No livro O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6 e no verso 60 em diante, fala a respeito da deserção de muitos dos discípulos. Nós olhamos, irmãos, e vemos que Jesus, quando ele começa o seu ministério, falando, divulgando o Evangelho, a palavra de Deus diz que ele começa a escolher os seus discípulos, chamar os seus seguidores. E um dos primeiros discípulos que Jesus chama foi um pescador pelo nome de Pedro. Jesus deu o nome para ele de Pedro, Simão. E Jesus disse: a partir de hoje chamarás Pedro, que quer dizer pequena pedra ou pequena rocha. Voltando um pouquinho a lembrarmos como foi o chamado de Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava pescando na beira da praia, certamente já tinha ouvido falar de Jesus, só não conhecia ainda. Quantos que ouviram falar de Jesus, sabem dos seus milagres, falaram para eles o que Jesus fez, mas não o conhecem ainda. Eu vou mais além, que tem pessoa que já aceitou Jesus, congrega há muito tempo, mas não conhece Jesus. Aleluia! Aleluia! Pode andar em todo dia na igreja, mas isso não quer dizer que conhece Jesus. Nós só passamos a conhecer uma pessoa não quando nós vimos ela, mas quando começamos a andar junto com ela. E sabemos quem ela é. Ver o pregador pregar em cima do altar é uma beleza. Eu conheço o pregador, é o nome de Deus. Ver cantar dentro da igreja, eu conheço, é o nome de Deus. Quer conhecer ele, anda junto com ele no dia a dia, trabalha junto com ele, seja vizinho dele. Olha dentro da casa dele que tu vai conhecer, aí tu vai dizer: eu conheço ele. Meu Deus. Tem gente que aceitou Jesus, mas não conhece Jesus. Jesus disse isso para os discípulos: vós andais tanto tempo comigo e ainda não me conhece. Jesus começa e chama primeiramente a Pedro. Estava pescando e estava frustrado. Pedro estava frustrado. Deus sempre chamou pessoas que estavam frustradas. Ele estava frustrado porque tinha tentado pescar uma noite inteira e não tinha pego nada, como dizia Itajaí, nem uma cola de peixe. Pedro estava na beira da praia, na areia já, com o barco puxado, e estava limpando as redes, lavando, tirando a sujeira. Só pegou alga, só sujeira na sua rede, mais nada. Uma noite inteira. E eu falava esses dias a respeito dessa palavra. Pedro era um pescador e não um pescador de primeira viagem, ele era um pescador profissional. Ele conhecia a arte da pesca, ele sabia o melhor hora de pescar, ele sabia onde era o melhor lugar para pescar, ele sabia quem poderia ir com ele, que conhecia muito bem da pesca também. Ele conhecia o tipo de peixe que ele poderia pescar naquele dia, ele sabia onde eram as águas que ele estava entrando, ele conhecia a rede que ele tinha que usar, e ele sabia muito bem o tipo do barco que ele tinha que estar. E naquele dia, ele tendo todo esse conhecimento, ele tendo todo esse aparato em favor dele para ele pescar, a Bíblia diz que aquele dia foi um dia diferente. Ele foi e não pescou nada. Aquela noite ele foi e não pescou nada. Nada ele pegou a não ser sujeira na sua rede. E ele volta depois de uma noite inteira de pesca, achando que ia trazer o barco cheio. Ele volta sem nada. Quantas das vezes nós projetamos algo, pensamos em fazer algo, e nós saímos e nos decepcionamos? Eu
Eu pensei que ia vir, mas não vieram. Eu pensei que ia acontecer em tanto tempo, mas não aconteceu. Eu projetei que ia ser dessa forma, mas não foi. Eu pensei que o fulano que chegou ia ser uma bênção, mas não é. Eu pensei que o fulano que estava vindo ia ajudar, mas não ajudou. Quantas vezes nós fazemos projetos e nos frustramos? E de repente nós nos vemos na beira da areia, puxamos o barco e dissemos, olha, eu cansei de pescar hoje. Eu vou puxar o barco, é hora de limpar a rede. Há alguns pregadores aí dizendo que Pedro estava desanimado, não queria saber mais de pescar, mas eu vou na contramão disso. Porque a Bíblia diz que Pedro estava na areia e ele estava lavando as redes, ele estava tirando a sujeira da rede. Quem não quer mais pescar tinha vendido a rede, abandonado, jogado no celeiro. Pedro estava tirando a sujeira porque ele usa ela de novo no dia seguinte. Crente que é crente serve a Deus, crendo no Deus que confia, ele diz, olha, eu lancei a rede hoje. Hoje eu não peguei nada, mas eu vou deixar ela limpa, porque amanhã eu vou lançar ela de novo. Hoje não deu peixe, mas amanhã vai dar. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu tenho de novo. Eu vou lançar de volta. Perseverança. Pedro era perseverante. Ele estava lavando as redes. De repente vinha Jesus andando à beira da praia. E Jesus olha e enxerga o barco de Pedro. Irmãos, tinha dezenas e talvez centenas, segundo estudos, de barcos naquela região, porque era uma cidade, um lugar pesqueiro. Mas no meio de dezenas, Jesus enxergou Pedro. Aleluia! Meu Deus! Jesus olhou para Pedro. Eita! Quando eu olho para as situações de Pedro, eu me identifico muito. Porque tem gente, pastor, que ele acha que ele é o bambambam, ele é o melhor pescador que tem. Eu estou aqui porque eu sou bom, eu sou cantor porque eu sou bom, eu sou pregador porque eu sou bom, eu sou pastor porque eu sou bom. Nem sabe ele que tinha dezenas de barcos na beira da praia. Tinha dezenas de rede na beira da praia. Não era por falta de rede nem por falta de barco, porque tinha bastante. Foi porque Jesus escolheu. Quando o homem começa a achar que ele é alguma coisa, que ele é demais, Jesus diz para ele, abaixa a bola, fica baixinho, porque não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Nós não estávamos em condições de querer escolher. Meu Deus. Você pega aquela pessoa ingrata, você diz, eu vou te dar um presente, e ele diz assim, não, mas eu quero escolher. Você diz, deixa de ser folgado, mas vou te dar um presente porque eu escolhi ainda. Às vezes nós achamos assim, eu escolhi servir a Deus. Jesus vem dizendo, não me escolheu. Fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi a voz, e isso não diminui o teu valor. Porque no meio de milhares que estavam à beira daquela praia onde você estava, Jesus apontou para você. Jesus disse, eu podia ter escolhido João, Antônio, Luiz, mas eu escolhi você, Pedro. Foi para você que eu apontei. Tem gente que vai olhar para você, para o teu ministério, para a tua chamada, vai dizer, eu podia fazer melhor, eu podia pregar melhor, eu podia cantar melhor. Jesus vai olhar e vai até dizer, podia mesmo, mas eu escolhi ele para isso. Mas eu escolhi ela para isso. E a gente olha às vezes para o dirigente, para o pastor, para o cantor, dizer, eu podia fazer melhor, eu podia mesmo. Aleluia. Só tem um problema, Jesus escolheu ele. Aleluia. Só tem um problema, Jesus escolheu ela. Por quê? Só ele para falar, irmão. Glória a Deus. Você mesmo. E Jesus naquele dia escolheu a Pedro. Aleluia. Tinha os amigos dele que também tinha barco ali. Mas Jesus escolheu ele. Deus maravilhoso. Quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus chamando a Pedro. E a primeira coisa que Jesus faz, ele pede o barco de Pedro emprestado. Aleluia. Ele me empresta o teu barco. Pedro olhou e disse, empresto, Senhor. E ele disse, então coloca o barco na água. Para Jesus fazer alguma coisa na nossa vida, nós temos que começar a tirar o barco da areia. Aleluia.
tirar a embarcação do seco, porque ele te chamou como pescador e no seco não pega nada. A única coisa que tem no seco para pegar é siri, mas Jesus me chamou como pescador, não é para pegar siri. Ele me diz, pega o teu barco, coloca na água, coloca o barco na água primeiro. Jesus me chamou como ganhador de alma, mas eu não saio da areia, eu só fico parado aqui, encalhado. Coloca o barco na água. Pedro colocou, Jesus subiu no barco e começou a ensinar. Aleluia, Jesus. E Pedro só ouvindo. Glória a Deus. Pedro só escutando. Aleluia. A Bíblia tem nos ensinado, irmão, que é melhor ouvir do que falar. Aleluia! Pedro estava só ouvindo tudo que Jesus falava. Tem pessoa que ele quer voar no ministério. Glórias a Deus. Ele quer crescer na obra de Deus. Ele Aleluia! quer fazer a obra de Deus. Mas ele não quer parar para aprender. Ele não quer sentar para ouvir. Se o pastor chamar a atenção, me dá a minha carta porque eu vou embora. Aleluia. Se o pastor disser não é assim, se rebelia, não quer saber, não para aprender. Pedro primeiro ficou no barco quietinho, escutando. Todo mundo olha para o Pedro, irmãos, que pregava, que operou milagres também através do poder que Jesus deu para ele. Mas não lembra que o Pedro ficou sentadinho no barco só ouvindo. E Jesus pregando para a multidão. E Pedro só ouvindo. Aleluia. De repente Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, leva o barco para as águas mais profundas. Aleluia. Às vezes nós não entendemos alguns movimentos que Deus faz na nossa vida. Algumas coisas que Deus faz na nossa vida, nós ficamos sem entender. Porque as coisas de Deus, para o homem entender, é muito difícil. Jesus estava com Pedro, primeiro na areia. Ele tira uma coisa de cada vez, irmãos. O ministério, as coisas de Deus na nossa vida são gradativamente. Aleluia. Pega uma escadaria de um prédio e ela tem os seus degraus, né? Quem é construtor aí sabe que aproximadamente 16 a 20 centímetros. Cada degrau, para quê? Para não se cansar. E você pode subir um prédio de degrau em degrau. Mas tenta ir mais ligeiro do que seu amigo que está indo. Tenta subir 2 degraus de cada vez para você ver. Como é que você vai ficar cansado? Cansado. É de degrau em degrau. Jesus primeiro falou com Pedro na areia. Da areia ele disse, arrasta o barco para a água. Da água agora, depois de ele aprender, Jesus disse, agora é o momento de eu te levar para águas mais profundas. Jesus te chamou na beira daquela areia. Jesus te chamou onde você estava, eu não sei aonde, mas Jesus te chamou. Aleluia. Alguns aqui, irmãos, Jesus chamou na cachaça. Outros Deus chamou no tráfico de droga, como foi o meu caso. Outros Deus tirou de dentro da prisão. Alguns Deus tirou da prostituição. Jesus olhou, pegou você na areia, tinha dezenas, tinha milhares de barcos parados lá. Mas Jesus apontou para você que ninguém dava nada e dizia, Pedro, todo mundo acha que você não vai pescar nada, que você não vai dar nada, que você está frustrado. Mas é você que eu escolhi. Vem cá. Vem aqui, eu sempre conto um testemunho a respeito da minha vida. Está ali a minha irmã Cleonice, sabe muito bem disso. Da onde Deus me tirou. Lá no bairro Baruí, irmãos, tem uma missionária que eu amo muito ela em Cristo Jesus, chamada missionária Suzana. E Deus tirou ela do crack, Deus tirou da prostituição, Deus curou da lepra, Deus curou do câncer, Deus curou do HIV. E tudo isso comprovado pela medicina, tanto que tinha quanto a cura. E hoje ela é missionária. Aleluia. E quando eu estava no tráfico de droga, estava no mundo do crime ainda, vinha a missionária Suzana. Ela encontrava aquele alcoólatra, drogado, aquele fumando crack, ela abraçava, ela dizia que Jesus amava, chamava para ir para a igreja. Aleluia. Ela parava onde eu estava e dizia, um jovem desse, Jesus te ama, Ele quer te salvar, vamos para a igreja. E eu olhava para ela e dizia, Suzana, amanhã eu vou. Amanhã eu vou para a igreja com você.
você, hoje não dá, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas nunca ia, irmãos. E ela dizia, amanhã tu vai, Alexandre, eu dizia, amanhã eu vou. Então amanhã eu passo aqui. Aleluia. Chegava uma época, irmãos, que eu via a Suzana vindo, eu dizia para meus amigos, deixa eu me esconder. Eles diziam, por quê? Achava que era a polícia. Eu dizia, não, lá vem a Suzana. A Suzana queria levar todo mundo para a igreja. Ela chegava e pregava para todo mundo. Tinha dezenas de barcos naquela praia, naquela areia. Mas ela chegava sempre em mim e pregava para mim. Sempre ela falava de Jesus para mim. Um dia eu vou te ver na igreja. E chegou um dia em que Jesus chamou esse barco da beirada da praia. E disse, eu quero te colocar na água. Eu quero te colocar na água e te levar para águas profundas. Aí viemos nós, entramos em águas profundas, de repente achamos que nós somos alguém. E Jesus olha para mim e diz, traficante igual você era, tinha dezenas lá. Só que eu decidi escolher você. Você não é ninguém. Aí às vezes nós olhamos e pensamos que nós somos pregadores bons. Jesus olha para nós e diz, eu tenho um pregador 10 vezes melhor que você. Só que eu escolhi você. Às vezes eu olho e posso achar que eu sou o melhor pastor que tem. Jesus olha e diz, eu posso fazer 1000 pastor melhor que você. Só que tem um negócio, eu escolhi você. Você não é nada. Só é alguma coisa porque eu te escolhi. Aleluia. Aleluia, Deus. Você só é alguma coisa porque eu te escolhi. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus é verdade. Jesus chamou a Pedro e disse, Pedro, agora é o momento de águas profundas. Tem coisa que acontece na nossa vida, irmãos, que nós não entendemos nada. No ano de 2011, por aproximadamente aí, eu passei por uma situação muito difícil. Eu perdi uma filha de 9 anos de idade. Jesus recolheu ela. E foi uma dor muito grande para nós. Aleluia. Jesus tinha levantado um profeta dentro da igreja e falou que ia mexer em algo na minha vida em que ele ainda não tinha mexido. Eu falei, Senhor, tu mexeu em tantas áreas já na minha vida, aonde o Senhor não mexeu? E Deus recolheu a minha filha. Mas Deus já falava comigo que ia fazer isso. Falava sempre para minha irmã, Deus tem falado comigo que vai recolher a minha filha. E Deus recolheu ela, mas Deus falou assim, através disso eu vou levantar uma grande igreja. Glória a Deus. 6 meses depois que ela tinha falecido, nós estávamos tomando conta da primeira igreja. 6 meses depois. Deus fez algo tão grandioso através daquilo e segurou. Quando Deus faz, Ele se responsabiliza. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza por tudo. Se Deus, quando Ele fez uma aliança com você, Ele disse, eu estou se responsabilizando por tudo. Glórias a Deus. Ele chamou a Pedro e disse, Pedro, pega a rede, lança na água. Pedro olhou e disse, Senhor, olha, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Pedro, como eu disse, tinha um alto grau de conhecimento na pesca. Ele tinha muitos atributos na pesca, mas nenhum deles valeu de nada. Aleluia. Quando Jesus não estava com ele. Aleluia. Meu Deus. Não valeu o conhecimento dele de nada se Jesus estava com ele. Não estava com ele. Nós saímos pela madrugada aqui, pastor Isidoro, fazer aí uma missão na rua. Nós levamos marmita embaixo do viaduto, nós oramos, pegamos quem quer ir para o centro de recuperação, nós levamos. E eu vou dizer uma coisa para você, nós temos encontrado pastor, nós temos encontrado pregador itinerante, temos encontrado cantor que cantou em grande congresso, pregador que pregou em muitos congressos, pregador com teologia, bacharel. Não adiantou de nada o conhecimento que ele tinha na área, não adiantou de nada. Se Jesus não estiver comigo, irmão, não adianta ser bacharel em teologia, não adianta fazer TAD, BADEP, nada disso. Meu Deus. Pastor, você é contra isso? Não estou falando contra, irmãos. Eu estou dizendo que se Jesus não estiver com você,
todo conhecimento que você tiver é desperdiçado. Jesus. Agora, se Jesus estiver com você, não tem conhecimento nenhum. Pode não saber nada, pode não saber falar, pode trocar Isaías por Jeremias, mas o Espírito que está em você vai ministrar no coração de alguém o que você quer dizer. Quando os discípulos estavam preocupados, Jesus disse: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, vou ressuscitar, vou partir, mas eu vou enviar um que é o Consolador, por amor ao meu nome, vocês serão levados aos sinédrios, jogados aos leões, serão colocados em julgamento diante dos governadores, mas em tudo não se preocupe em que dizer, porque eu ministrarei no momento que vos há de falar. É verdade, Deus. Se Jesus estiver com você, você não precisa nem de rede, o peixe pula dentro do barco. Aleluia! Aleluia! O peixe pula dentro do barco. Como assim, pastor? Quando Jesus falou, os discípulos chegaram, aliás, e falaram: mestre, olha, o governador está cobrando impostos aí, nós temos que pagar. Jesus disse assim: ó, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Vai lá na beira da água, lança o anzol, puxa o peixe e tira o dinheiro de dentro. Aleluia! Se Jesus estiver com você, mas eu não tenho nenhum conhecimento para pescar, o peixe pula dentro do barco. Aleluia, Jesus. Você é só o canal. Jesus levou isso, coloca a rede na água, lança. Eu acho muito bonito a atitude de Pedro. Pedro, irmão, se você for estudar a história de Pedro, Pedro foi o discípulo mais corrigido que Jesus corrigiu. Foi o discípulo mais exortado por Jesus. E a primeira vez ele olhou, quando ele viu Jesus, ele emprestou o barco, obedeceu Jesus. Aleluia. Pedro, eu costumo dizer que ele era um discípulo que ele errava muito tentando acertar. Ele obedeceu Jesus quando Jesus ordenou, ele foi a águas profundas. Aleluia. E quando Jesus disse para ele: lança a rede, ele disse: mestre, nós já pescamos a noite inteira e nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que Pedro estava querendo dizer? Mestre, pelo meu conhecimento nós não vamos pegar nada aqui hoje. Pelo que eu sei, não vai trazer fruto nenhum aqui hoje. Todo o meu conhecimento já se esgotou e não deu em nada. Deus. Tudo que eu sabia, o que eu conhecia, eu já coloquei em prática e não deu nada. Mas porque tu está no barco hoje, confiando na tua palavra, que eu vou. Vai ter momento em que Jesus vai te colocar em alguma situação, pastor Isidoro, que você vai olhar e vai dizer: eu já tentei de todas as formas, para mim, pela minha força, já não dá mais, eu já ia parar, eu ia abandonar, mas porque Jesus fez uma promessa, por causa da palavra dele, eu vou permanecer, porque eu sei que ela vai se cumprir. Glória a Deus. Chegou outro momento na minha vida que eu disse assim: Senhor, pela minha força, eu não estava mais aqui. Senhor, pelo meu gosto, eu não estava mais aqui. Mas por causa da tua palavra, eu continuo. Pelo que o Senhor tem ordenado, eu continuo. Oh, aleluia. Paulo, um dos maiores missionários, foi resgatado por Cristo, teve um encontro com ele. E certa feita, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes e pediu para o Senhor tirar o espinho. E Jesus olhou para ele e disse um não de forma educada. Pastor, como assim um não de forma educada? Tem crente que acha que falar a verdade é ser ignorante. Aleluia, Jesus. Jesus disse: eu sou a verdade. Falar a verdade é pregar Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus disse um não para ele de forma educada. Ele disse: Senhor, retira de mim esse espinho. Jesus olhou para Paulo e disse: Paulo, tem bom ânimo, a minha graça te basta. Jesus estava dizendo para ele: eu não vou tirar espinho nenhum. É necessário que esse espinho fique te cutucando, te machuque, você sinta dor, mas a minha graça, ela cura todo tipo de ferida. A minha graça cura você, a minha graça te livra. A minha graça te basta, Pedro. Pode ter perseguição, pode ter esbofeteada, pode ter
óleo. Diz que me disse, mas a tua graça te basta. Pedro, ele obedece e ele diz: Senhor, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E ele lançou a rede. E a Bíblia diz que quando ele puxa, ele traz uma quantidade de peixe que não enche só o barco dele, mas também do seu amigo. Olha só Deus. Vem que não cabe mais no meu barco. Vem que não cabe mais aqui. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quando Jesus decide entrar na vida de alguém, você se torna canal de bênção também para alguém. Assim como Pedro, quando Jesus entrou no barco dele, ele pegou peixe, encheu dele dos amigos. Jesus, quando entra na nossa vida, faz a mesma forma. Como assim, pastor? A Bíblia diz que estava Paulo e Silas, estavam presos, sendo açoitados, apanhando a noite inteira. Por volta da meia-noite, o Espírito Santo de Deus, porque sem ele não acontece isso, visita Paulo e Silas, e um olha para o outro e diz: vamos começar a louvar no meio da prova, no meio da tribulação, vamos começar a cantar, a adorar o teu louvor, a tua adoração no meio da prova. Às vezes fala mais de que 1000 palavras, mais de que 1000 reclamações. Em vez da vez nós desabafar no Facebook, no status do WhatsApp, se nós começarmos a adorar, a nossa adoração sobe em forma de oração até Deus. Se nós entrar no quarto, fechar aquela porta, só chorar, o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. Paulo e Silas presos por volta da meia-noite, começa a cantar. A Bíblia diz que a cadeia tremeu, o cárcere abalou, romperam-se as algemas, os grilhões, e eles foram soltos. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz assim: Paulo e Silas foram libertos e todos os presos do cárcere foram também. Aleluia! Eu falei semana passada na igreja. Sabe por que o diabo se preocupa quando tem um crente de verdade no lugar? Porque a rua fulano de tal era uma tribulação, era uma boca de tráfico, era uma cachaçada. Agora quando chega um crente de verdade naquela rua, o diabo diz: chegou uma arma nessa rua, chegou um foguete de Jeová aí, chegou uma arma estratégica de Deus. E agora você começa a ser canal de bênção, porque Jesus te libertou. Vai ter gente em volta e você vai começar a ser liberto também. Vai começar pessoas a aceitar Jesus também. Sabe por quê? Quando você aceita Jesus, você não consegue guardar Jesus dentro de você sozinho, não. Ele é grande demais para isso. Você começa a dizer para o pai, para a mãe, para o amigo, para o irmão, para aquele que trabalha junto com você, para aquele que andava com você: rapaz, a minha vida era assim, lembra? Deus fez isso, Deus fez aquilo. A tua mãe e o teu pai olha e dizia: meu filho era uma tribulação, agora é uma bênção de irmão junto comigo. Deus começa a libertar aqueles que estão à tua volta também. Aleluia! Você começa a ser um canal de bênção para aqueles que estão à tua volta também. E foi assim com Pedro. Pedro pescou, puxou o peixe e encheu ambos os barcos, que quase ia a pique, quase afundando de tanto peixe. Quando Jesus, irmão, decide entrar na tua vida, é daquela forma, muitas das vezes, você reclamava porque não tinha o que colocar dentro do celeiro. Agora tu vai ter que reclamar porque falta celeiro para guardar o que você tem. Jesus faz isso. E agora Pedro, ele sai do alto mar e ele começa a vir com aquela peixada toda para a beira da areia. Todo mundo olhando, dizendo: Pedro agora foi bem sucedido, Pedro pescou demais, rapaz. Agora vai dar para trocar de carro, reformar a casa, né? Fazer aquela viagem que queria. Pedro agora encheu o barco. Jesus chega para Pedro e disse: Pedro, o negócio ficou bom agora, melhorou a situação financeira, mas agora eu vou te dizer uma coisa: segue-me, vem após mim, porque eu te farei pescador de homens. Aleluia! Jesus estava dizendo: o negócio é bom ter dinheiro, é bom
pescou bastante, mas eu estou dizendo para você, larga tudo isso aí agora na beira da areia, porque isso só foi uma demonstração do que eu tenho para você. Isso é pouquinho perto do que eu tenho para você. Me segue, meu. Os mais carnais e incrédulos não entendem os mistérios que Jesus tem com você. Aleluia! Não entende. Vão chamar você de doido, dizer que abandonou tudo por causa de Jesus. Vão chamar o pastor, o obreiro que abandona o emprego lá, que ganha 10 salários para ir cuidar de uma igreja, para não ser assalariado. Vão chamar de doido. E muitos chamavam Pedro de doido. Pedro largou o peixe todo aí, pescando a noite inteira, não pegou nada. Agora que pegou, largou tudo na areia aí para seguir Jesus. Eu imagino Pedro olhando, dizendo, rapaz, eu vou me preocupar com peixe se o dono do oceano está na minha frente. Se o dono da peixaria toda está na minha frente, rapaz. Quem vai se preocupar com peixe? A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus foi morto, a palavra diz que por um instante Pedro voltou de novo a pescar. E quando ele olha, eles estavam pescando, ele olha de longe e ele reconhece Jesus na beira da praia. Ele pula do barco, sai nadando. Quando ele chegou na praia, Jesus já estava assando peixe sobre a brasa. Eles estavam tentando pescar, mas quando chegaram até Jesus, Jesus já tinha o peixe na brasa. Jesus é aquele famoso ditado que você dizia, quando tu vai na farinha, já estou voltando com o bolo pronto. Jesus é assim, quando eles estavam pescando, Jesus já estava assando o peixe. Quem anda com Jesus é assim. Ele acompanhou Jesus. E Pedro sempre teve aprendendo com o mestre. Eu costumo dizer que um dos melhores obreiros ou membro para se lidar não é aquele que nunca erra, porque todos vão errar. É aquele que erra, mas reconhece que errou e volta para fazer da forma certa. Meu Deus, aleluia. Que tem gente que não reconhece, irmão, que errou. Eu errei e vou fazer da forma certa. Olha quem era Pedro. A Bíblia diz que Pedro, nos ensina que Pedro foi o mais corrigido dos discípulos. Certa feita, estava Jesus no monte e Pedro tirou o cochilo e Jesus exortou ele, chamando de pouca fé. Foi exortado. Jesus estava no mar, aliás, Pedro estava no mar com os discípulos e deu uma grande tempestade. De forma que o barco quase ia afundando e ele viu Jesus vindo sobre as águas, andando. E Pedro disse, olha, se é tu, permite ir até ti, Senhor. E Jesus disse, vem. E Pedro começa a afundar um instante. E pediu socorro para o mestre, e o mestre o salvou. E Jesus também exorta Pedro, chamando ele de pouca fé. Agora a Bíblia também diz que Pedro, a Bíblia diz que em um momento que Jesus disse que teria que morrer, Pedro diz, mestre, não precisa fazer isso. E Jesus olha e diz, para trás de mim, Satanás. Aleluia. Chamou Pedro de perturbado, de demoniado, para trás de mim, Satanás. A Bíblia diz que Pedro foi um dos discípulos que Jesus coloca assentado e começa a lavar os pés. Jesus lava o pé de todo mundo. Mas quando chega em Pedro, não é porque Pedro queria ser o melhor. Eu imagino Pedro, pastor Isidoro, vendo Jesus lavar o pé de Judas, dos demais discípulos, e Pedro lembrando da palavra que João falou na beira do Rio Jordão. Alguém chega até João e diz, ô João, tu tem batizado aqui para arrependimento e pecado. Mas tem um que apareceu aí na cidade. Aleluia. Ele diz que está fazendo isso, fazendo aquilo. Nós fomos lá. E ele tem feito sinais maiores do que tu. Os membros que vêm aqui na tua congregação estão tudo indo lá. Nós vimos eles lá. Eles estão com Jesus. Aleluia. Mandamos ele parar, exortamos a ele. João olha e diz, é necessário que eu diminua e ele cresça. Eu batizo com água para o arrependimento, mas esse aí que está na cidade, ele batiza com água e com o Espírito Santo, com fogo. O qual eu, João, não sou digno nem de desatar as sandálias do seu pé. Nós entendemos que o papel de desatar a sandália era de servo. Quando o seu senhor ia dormir, ele desamarrava a sandália para o seu senhor deitar.
E João Batista diz: ei, Jesus, esse que está pregando aí, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, eu não sou digno nem de ser servo dele. Eu imagino Pedro, na hora que Jesus está lavando os pés, ele lembra de João Batista. João Batista, que era a voz que clamava no deserto, disse que não era digno nem de desatar a sandália do pé, escorrer das sandálias do pé de Jesus. Eu, Pedro, vou deixar Jesus lavar o meu pé. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, o meu pé tu não vai lavar. Jesus olha para ele e diz: Pedro, quem não deixar eu lavar os pés não tem parte comigo no reino do céu. E Jesus disse, Pedro disse: então, Senhor, lava a cabeça. Aleluia! Jesus corrige de novo, dizendo: Pedro, aquele que já está limpo pela palavra não necessita mais de que eu lavar os vossos pés. Pedro em tudo foi corrigido. Quando ele disse assim, ó, mestre, até a morte que eu vou contigo, Jesus disse: mas tu vai me negar. Quando ele arrancou a orelha de Malco, o aprendiz do sumo sacerdote, Jesus exortou ele, dizendo: Pedro, quem fere com a espada será ferido. Jesus exortou Pedro em tudo. Agora, quando Jesus faz uma das últimas exortações, dizendo: Pedro, ainda hoje tu me negarás? Pedro talvez ficou: Senhor, eu não vou te negar não. Eu vou andar junto contigo. Andar junto com Jesus quando o milagre está acontecendo, quando o paralítico está andando, o cego está sendo curado, é fácil, irmão. Agora andar com Jesus na hora da perseguição, na hora da crucificação, na hora de carregar a cruz, na hora de ser caluniado, na hora de falar mentira de você, aí é difícil. Aleluia. Sabe quem estava com Jesus? Na hora da cruz ser carregada, não eram os 12 discípulos. Era um homem da cidade de Cirene chamado Simão. Nem discípulo era ele que estava com Jesus. Nenhum dos 12, nem Pedro, que disse que até a morte ia por ele, estava lá. Negou. E quando Pedro negou, o galo cantou e ele lembrou do que Jesus tinha dito. Imagine a maior frustração de Pedro, dizendo: mestre, eu neguei. Aquele que me chamou, aleluia, aquele que me ensinou a pescar, aquele que me deu poder, autoridade, o Filho de Deus eu traí. Pedro agora se encontra desanimado, frustrado, achando que não tinha mais jeito para ele. Sabe o que Pedro faz? Pedro volta a pescar de novo. Vai para a pesca, acabou o ministério, não tem mais jeito. Quantos Pedro nós encontramos por aí desanimados, dizendo: não tem mais jeito para mim? Acabou o ministério, eu fiz algo e isso destruiu com a minha vida. Talvez você que esteja aqui já passou por isso, ou talvez até esteja passando, para mim acabou. Mas Jesus é tão bom, que a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E ele se apresenta para Maria, ele se apresenta a Maria Madalena, e ele diz assim, ó: vai e fala aos discípulos e também a Pedro que aleluia. Pedro não era discípulo? Era. Por que Jesus fala aos discípulos e também a Pedro? Pedro estava dizendo: o mestre está morto, acabou tudo, meu ministério acabou, vou voltar a pescar de novo, não tem mais jeito para mim, eu traí, eu neguei o Filho de Deus. Jesus olha e diz para aquelas mulheres: ei, vai lá, diz para os discípulos que eu ressuscitei, e diz para Pedro também que eu estou vivo, eu não estou morto, eu ressuscitei. O ministério dele não está acabado, não está destruído. Eu estou dizendo para ele voltar ativa de novo, fazer o que eu mandei de novo, porque não está acabado. O diabo pode pensar que te destruiu, o diabo pode pensar que está acabando com você, mas Jesus nessa noite está dizendo: não tem nada acabado, fui eu que te chamei, fui eu que te ensinei, fui eu que te capacitei. Não tem nada impossível para ele. Para encerrar aqui, quando aquelas mulheres vão no sepulcro, a Bíblia diz que elas olham e elas veem o sepulcro, a pedra removida.
E quando elas olham, estavam os lençóis dobrados, a cabeceira. Quando você vai estudar os costumes judaicos, você vai ver que quando alguém saía da mesa, era de costume, um dos muitos costumes do judeu, eles dobravam o lenço e deixavam dobradinho na mesa, igual você vai no restaurante e tem aí. E se ele tivesse dobradinho, é porque quem estava sentado ali ainda não tinha terminado. Aleluia! E quando eles olham, os lençóis estavam dobrados. Aleluia! Jesus estava dizendo, eu ainda não encerrei a obra. Aleluia! Eu voltei, eu ainda não encerrei a obra. Escute o que eu vou te dizer. Não importa, irmãos, o que falarem de você, não importa o que disserem de você, não importa se vão acreditar no teu ministério ou não vão, não importa se disser que você é bom na área que você atua, não é. O que importa é o que Jesus chamou você para você exercer. Pastor, eu estou cansado de levar pedrada. Glória a Deus. É. Mas a Bíblia diz, o vosso descanso não é aqui. Meu Deus. Você está aqui de passagem. Eu falei sobre arrebatamento da igreja no início. Você está aqui de passagem. Lembre disso. A palavra de Deus diz, irmãos, que você é peregrino nessa terra. Enquanto você estiver aqui, a pedrada vai ter, a perseguição vai ter. Você é peregrino nessa terra. Verdade. Você não é terráqueo, você é celestiano, você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu, é lá que é o teu lugar. Enquanto você estiver aqui, a Bíblia diz, vós terei aflições, serei perseguido, levado até a morte. Tem um evangelho aí, que é o evangelho que Paulo anunciava, dizendo que era anátema. Paulo um dia falava sobre o evangelho e dizia assim, olha, se vier alguém anunciar outro evangelho, pode ser qualquer um anjo descer do céu, ou até mesmo eu, Paulo, anunciar outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, porque é evangelho mentiroso, maldito. Aleluia. Aí estão pregando por aí, aceita Jesus que o teu problema vai acabar. Mentira. Aceita Jesus porque não vai ter perseguição mais. Jesus vai batalhar por você, que vai batalhar, mas vai ter perseguição. Glória a Deus, aleluia. Aceita Jesus porque a minha situação financeira era assim, eu fiquei rico. É mentira. O Evangelho de Cristo não é porque você passa dor, passa sofrimento, agora não vai sofrer, mas vai sofrer. A diferença é que a Bíblia diz que o Espírito Santo Consolador está com você. Você sofre, mas Ele te consola. Você vai sofrer ataque e ferida, mas Ele desce o bálsamo e cura. A momento que você não tem força, Ele diz, te coloca em pé, porque eu sou teu ânimo, eu sou a tua força. Os ataques vão vir, mas Ele diz, eu sou teu escudo e defesa. A batalha vai vir, mas Ele vai dizer, eu sou a tua espada. As lutas vão ter, isso é mentira. Jesus nunca deixou ninguém enganar. Tem coisa que Ele não te avisa antes, porque Jesus, irmão, Ele sabe que você vai querer cochear em dois pensamentos. Confesso para você, para encerrar, quando Jesus me chamou, Jesus me falou uma parte do ministério. Eu entrei dentro da igreja, cabeludo, tinha acabado de sair de dentro do presídio, e eu aceitei Jesus, pastor Isidoro. E Jesus me levantou uma irmã, em profecia, coisa linda, e falou coisa para mim que eu chorava muito. Aleluia. Disse, eu vou te fazer um grande pregador na minha casa. Eu vou te fazer pastor, eu vou te levar em muitos lugares. Eu vou te usar para ganhar os teus, para ganhar aqueles que você conhece. Eu fui me alegrando e fui chorando, e aquilo foi me enchendo, eu me alegrei, eu aceitei Jesus, e eu queria ganhar todo mundo. Mas Jesus não falou a parte que eu ia ser perseguido, que eu ia ganhar. Não falou, irmãos, Ele me enganou. Não, Jesus não engana ninguém. Porque Ele sabia que eu ia vencer. Que eu ia ser vencedor. Glória a Deus. Mas a palavra dele diz, por amor ao meu nome, vocês serão perseguidos, levados aos sinédrios, sereis julgados, condenados e até mortos. Mas ser fiel até a morte,
porque eu vos darei a coroa da vida. Amém? Amém. O nosso descanso não é aqui. Aleluia, Deus. A tua vida verdadeira não é aqui, tem uma vida eterna aí pela frente. E não vale a pena nós abandonarmos Jesus por causa da dificuldade e das lutas que aqui tem. Há uma eternidade. Lembra que Jesus está às portas, está vindo buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz que falta este único acontecimento para a igreja sair. Qual, pastor? Jesus voltar sobre as nuvens montado num cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero perguntar aqui, antes de eu estar orando com a permissão do pastor, perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus hoje ou voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando fizeram esse apelo para mim, há muitos anos atrás, sabe qual era o meu maior medo? Eu pensava comigo assim, eu vou aceitar Jesus amanhã, e se amanhã eu for hoje, e se amanhã eu quiser voltar para o tráfico? Eu pensava assim. E eu tinha sede, mas tinha medo. O medo nos impede de avançar às vezes. Tem gente que ele tem um sonho de ele investir em alguma coisa, mas o medo dele impede, ele nunca consegue ir. Tem gente que ele tem vontade de fazer tal como o medo te impede. E eu pensava, e se amanhã eu não quiser mais? Eu me dizia, eu não ia. Eu pensava, eu vou aceitar Jesus, eu vou ter que jogar a roupa fora, eu vou ter que largar os meus amigos, não vou poder mais andar junto com eles. Quando eu aceitei Jesus, eu pensava, isso era o meu medo. E quando eu aceitei Jesus, eu pensei, agora eu tenho que fazer tudo diferente. Cheguei em casa, mas a primeira coisa que eu fiz, pastor, foi pegar uma televisão daquela antiga de caixa de madeira que eu tinha assim, das crianças assistir, joguei lá no meio da rua que dizia que era a caixa do diabo. 3 meses depois que eu descobri que não era, eu não me arrependi, mas já tinha ido. A bermuda, eu peguei as bermudas e dei para outra pessoa. No outro dia eu fiquei, meu Deus, eu já cometi o primeiro pecado depois de eu aceitar Jesus. Aquilo que não prestava para mim, eu dei para os outros. Eu pensava assim, viu, irmão? Estou falando aqui que é o correto. Eu pensava assim. E esse era o meu medo. Mas depois que eu vim para Cristo, eu aprendi que aceitar Jesus é dizer para ele, Senhor, trabalha na minha vida. Aleluia. Se o Senhor quiser tirar da minha vida, o Senhor tira. O Senhor vai colocar no meu coração. O Senhor vai tirar pessoas, o Senhor vai tirar costumes, o Senhor vai tirar isso no teu tempo. Aceitar Jesus é dizer, eu quero te servir, Senhor, ir para a igreja, ou servir como você está, e o Espírito Santo de Deus que vai falar no teu coração, não é no coração do pastor e nem do pregador. Vai falar com você. Amém? Se tiver alguém, eu quero orar pela tua vida. Temos alguém? Para aceitar Jesus, voltar para os caminhos do Senhor? Não? Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, irmãos, por estar ouvindo esse ouvido pastor aqui. Não esqueça de orar pela vida do pastor Alexandre, que nós sempre estamos orando pelas igrejas onde nós passamos. E nós juntos nós somos mais fortes, né? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Isidório, também pelo convite. Amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida.